Puxar aqui um outro assunto também que a gente tava conversando aqui fora do ar, né? Pois não. Que tava falando sobre essa votação na Câmara, né? O pessoal comenta às vezes. Ah, ótimo. Igual teve um que comentou aqui sobre a sua participação no governo de transição. Aí eu queria até que você esclarecesse pro nosso público Claro, aí, né? claro. Porque aqui a gente tem uma linha, vamos dizer assim, povo chama de conservadora, né? Aham. Então, assim, muita gente se questiona por conta disso. Fala que tem aquelas coisas de internet que, o Ricardo votou com o governo Lula tantos por cento lá das votações, que tem foto com o Dino. Então, fala um pouquinho como que é essa participação na Câmara, Claro, como claro. você justifica isso pro nosso público aí. Eu acho bacana essa pergunta e me dá chance de falar uma verdade incontestável para você que está me assistindo. Preste atenção. Primeiro, fotos minhas com ministros. É óbvio que vai ter foto minha com ministro desse governo, assim como tem dezenas com ministros do governo passado. Uhum. Porque o deputado federal, ele pode ser da base, ele pode ser da oposição, ele se reúne com ministros para debater projetos. Ah, mas é que fulano não tem foto com tal ministro, então fulano não está indo trabalhar, poxa. Faz parte do dia a dia do mandato como deputado federal, debater projetos na Câmara, levar para ministérios, debater em ministérios, sentar com o ministro e trazer também recursos para a cidade que você representa. Igual, para eu conseguir trazer o HC para Ribeirão, eu vou ser didático. São 30 milhões de reais do meu mandato. Esses 30 milhões de reais eu indiquei por emenda impositiva, publicada no portal Transparência, tudo certinho. Esse dinheiro vem do caixa do governo federal. É óbvio que eu vou tratar com a ministra da Saúde para agilizar esse repasse. E foi o que eu fiz. E já pagou para o governo de São Paulo. Aí você vai ter foto minha com o ministro, vai ter foto minha com o governador, porque eu trouxe o dinheiro para São Paulo, para o governador. O Tarcísio vai colocar mais 50 milhões. Vamos fazer um hospital novo. Então é óbvio que vai ter foto. E tem foto minha com Flávio Dino. Sabe por que tem foto minha com Flávio Dino? Sabe qual foi aquela reunião? Eu fui entregar para o Flávio Dino, eu fui relator de uma CPI das pirâmides financeiras, que nós indiciamos 45 pessoas por crimes, entre elas a 1, 2, 3 milhas, o relatório final. Mas por que eu fui entregar para ele? Porque ele era o ministro da Justiça, o comandante máximo da Polícia Federal Brasileira, que é o ministro da Justiça. É óbvio que ao final de uma CPI você entrega o relatório para o ministro da Justiça. Uhum. É isso. Sobre votações na Câmara, quero também desvendar esse mito que muitas pessoas falam: Ricardo Silva tem uma votação de alguns projetos a favor do governo. Gente, não são a favor do governo. Sempre que alguém me falar: Ricardo Silva, você votou tal projeto a favor do governo, eu vou pedir, me aponte o projeto. Me aponte o projeto. Porque falar em percentual de projeto que vota a favor do governo é um equívoco tão grande, porque o dia a dia da Câmara Federal, nós votamos 18 a 20 projetos por dia. Tem dias que são menos, 15, 10, 12. 80% disso diz respeito ao funcionamento da máquina. Não é projeto de impacto, projeto ideológico, não. É repasse de recursos para ministério, repasse de recursos para entidade filantrópica. É projeto que é do dia a dia e que não diz respeito a partidos nem a ideologias. Eu votei 30% contra. É uma conta que eles fazem que eu nem sei de onde veio, nem sei se está certa. Uhum. Sim. Analise esses. Esses eram aqueles projetos que eram ruins. Mas os outros são do dia a dia da máquina. Mas tal deputado vota contra tudo. Eu não sou assim. Porque pode ser o presidente Lula e eu posso não gostar dele, assim como eu não sou do PT, não tenho nenhuma afinidade com o PT, com o Lula, nenhuma. Nunca estive com o Lula. Agora no mandato. E se tiver que estar, eu vou estar. Mas para defender Ribeirão Preto. Mas eu nunca estive com ele. Não tem uma foto minha com o Lula. Mas se eu tiver uma audiência com ele para defender Ribeirão, vocês me verão. Assim como viram Tarcísio com Lula. Tem fotos do Tarcísio com Lula. E qual é o problema nisso? Sobre os projetos, com o governo Bolsonaro, eu tive, se não me engano, 90% de votos a favor do governo Bolsonaro. Ricardo, então você é um cara que defende o Bolsonaro? Não é isso. É que o Bolsonaro estava na pandemia. Os projetos que iam para a Câmara Federal, em sua grande maioria, eram de repasses para estados e municípios, que o próprio Bolsonaro mandou dinheiro, o governo federal. Ribeirão recebeu 200 milhões de reais, que aliás até foi muito dinheiro, que a gente ainda desconfia de como os municípios e estados aplicaram esse dinheiro. Mas eu ia votar a favor do governo federal, na gestão Bolsonaro. Mas você votou algo contra? Votei contra também, aquilo que eu achava que era ruim. Posso dar um exemplo aqui? Não. Olha. Que é de conteúdo. Quando se votou a concessão da Eletrobras, que é uma estatal brasileira,
Primeiro projeto na Câmara, eu achei um projeto bom. Eu sou a favor de parcerias, a depender da parceria. Votei a favor. Ele foi para o Senado. Aprovou na Câmara, foi para o Senado. No Senado Federal, ele foi modificado. Ele ficou ruim. Cheio de empecilho, voltou para a Câmara novamente, que tem que fazer uma reanálise. Aí eu votei contra. Então, entendam que eu voto pelo conteúdo do projeto. E eu não quero inviabilizar governo nenhum. Pode ser o Bolsonaro, pode ser o Lula, pode ser o Tarcísio. Se for bom, eu voto a favor. Se for ruim, eu voto contra. Por que é que o percentual é X de votação a favor do governo federal? Porque as pessoas não entendem que o dia a dia da Câmara é de votação de projetos burocráticos. Projetos que são do dia a dia. Ah, mas o fulano de tal votou contra tudo. Cara, eu não sou assim. Eu gosto de ver o conteúdo do projeto. E mesmo não sendo a favor do PT, a favor do Lula, nunca estive com Lula, não tenho a mínima vontade nem de estar junto com ele, porque não é do meu partido, não tenho nenhuma relação com ele. Se for um projeto bom para a Câmara, eu vou votar a favor. E acho isso tão básico da vida, que esses questionamentos tão rasos que soltam em rede social, eu nem ligo. Eu nem ligo, porque a pessoa que pensa, ela vai pegar o conteúdo, falar, bom, Ricardo votou a favor, do que é que eu não concordo? CPIs na Câmara, assinei todas. E mesmo com fake news, porque ainda o Ricardo não assinou a CPI e tal. Eu assinei todas, entre elas do abuso de autoridade. Um dos poucos deputados de São Paulo que assinou a CPI. Mas é porque eu sou contra o Supremo? Não. É porque eu acho que se não teme, tem que ter investigação. Quem não deve, não teme. O Alexandre de Moraes, que é foco de uma discussão, agora estão dizendo, viu, Glaucio e André, sobre assinatura de pedido de impeachment. O Daniel comentou aqui, porque o candidato ainda não assinou. Daniel, entenda uma coisa, que pedido de impeachment não se processa na Câmara Federal de Supremo. No Senado. É no Senado, poxa. Esse é um pedido inexistente do ponto de vista jurídico. Não dá pra gente ficar brincando com a política, Daniel. E eles brincam. Eles brincam, pedido de impeachment de ministro do Supremo se processa no Senado Federal. Eu sou deputado federal. Inventaram uma folha, um papel, escreveram lá. Esse é um pedido de impeachment. E começaram a pegar assinatura. E a galera tá assinando isso. Mas não tem valor nenhum jurídico. Isso não existe do ponto de vista jurídico. É uma folha de papel com assinaturas, como se aquilo fosse se processar um pedido de impeachment na Câmara Federal. Nós temos que trazer seriedade para esse país. O pedido de impeachment de ministro do Supremo só se processa, só inicia, só finaliza, só acontece no âmbito do Senado Federal. Então, como é que eu vou entrar em ondas? Eu não vou fazer isso. Se eu tiver que mentir para alguém para ganhar voto, desculpe, eu não vou fazer isso. Eu não vou me rebaixar, fazer coisas que eu não acho que são verdadeiras, que são legítimas. Não vou fazer isso, me desculpe. Eu acho que o Alexandre de Moraes exagera muito. Eu acho que pode sim ter CPI para investigar. Eu assinei a CPI, poxa, aquilo que me compete, que está na Câmara, eu assinei. Mas todo o processo de impeachment se dá no Senado. Do abuso de autoridade tem relação com isso, esse tema aí? A abuso de autoridade é uma CPI que a Câmara pode investigar. Uhum. A Câmara pode apurar, a Câmara pode quebrar sigilo e é numa comissão parlamentar de inquérito. A CPI que a Câmara pode fazer, eu assinei. Pedido de impeachment, que é para afastar do mandato ou do cargo, no caso de Supremo Tribunal Federal, de ministro, é só o Senado. A Câmara não pode. Sim. Não é que a Câmara pode, se tiver vontade. Não, não pode. Sim. Não pode. Então, Pela lei do poxa, Senado. assinar um documento que não existe, eu não estou para brincadeira como deputado. Tá, tem uma outra pergunta.